Setembro de 2015, 180 anos da Revolução Farroupilha, uma chama que permanece acesa nos rincões do Pago Gaúcho. Olá! O mês de setembro é marcado pela Semana de Todos os Gaúchos e é nela que comemoramos a cultura do nosso estado e relembramos as marcas dos nossos antepassados. E sabendo da importância desse momento para os tradicionalistas, a TV Câmara Pelotas preparou mais uma edição do especial da Semana Farroupilha. Fique conosco e veja os momentos que preparamos para vocês. Setembro de 2015, 180 anos da Revolução Farroupilha, uma chama que permanece acesa nos rincões do Pago Gaúcho. No programa de 2015, estamos em um lugar que é referência para a cultura do nosso estado. É a União Gaúcha, entidade que foi a primeira a ser fundada no Rio Grande do Sul e leva o nome do nosso escritor pelotense, João Simões Lopes Neto. E por falar em tradição e cultura, a Carol preparou uma matéria especial sobre esse assunto, né, Carol? É verdade, Cris. Os rio-grandenses são conhecidos pelos costumes e tradições que cercam o dia a dia do Rio Grande do Sul. Cada um desses detalhes surgiu da mescla de diferentes etnias que, ao longo dos anos, formou o que hoje nós conhecemos como povo gaúcho. A nossa sociedade nasceu da miscigenação das etnias que povoaram o Rio Grande do Sul. São índios, africanos, portugueses, espanhóis, alemães, italianos e tantos outros. Uns viviam aqui, outros foram obrigados a vir para o Brasil e muitos vieram em busca de uma nova vida. A formação do povo rio-grandense se deu através dos espanhóis, portugueses e os índios. Aí formou o nosso gaúcho. Dos índios herdamos muita coisa, o chimarrão, a arte de matear. Dos índios a gente herdou a cultura, a cultuar as tradições. Dos açorianos aprendemos as danças, as comidas, as parlendas. Segundo Saint-Hilaire, 70 anos depois... Quando ele esteve aqui, depois da formação do povo rio-grandense, no seu livro, ele retrata que o povo açoriano já não queria mais os seus costumes, queria já os costumes dos gaúchos, porque eles já não seguiam mais o primitivo que eles tinham trazido. Eles queriam já a nossa cultura, o nosso estilo de vida. E com os imigrantes a gente aprendeu muita coisa e nos deixaram um legado maravilhoso e de total importância que utilizamos até hoje, né? Entre os vários legados das etnias que povoaram o estado, temos alguns que se destacam. A roupa característica, o churrasco, o chimarrão, danças e músicas tradicionais e a utilização do cavalo crioulo na lida do campo. O cavalo crioulo nasceu da mistura entre as raças andaluz e berbere, que foram introduzidas no estado por volta de 1634. Pela seleção natural, o crioulo se tornou o mais apropriado para o serviço de campo. A gente que é do campo, que vive junto com o cavalo, realmente é um animal que apaixona a gente no dia a dia. Pela capacidade que ele tem de exercer funções, por essa possibilidade de transporte, que antigamente eram tudo transportes, as tropas, as charqueadas, eram todos os animais para ser abatidos eram transportados do gaúcho com o cavalo, então tem uma história muito longa. As danças tradicionais de salão, cultuadas por aqui, são legados dos povos que se instalaram no estado e juntos formaram as nossas tradições. Essas danças foram pesquisadas por folcloristas e historiadores e hoje estão descritas no Manual de Danças do Rio Grande do Sul. As danças tradicionais que nós temos aqui no Rio Grande do Sul, elas são baseadas numa pesquisa que o Barbosa Lessa e o Paixão Cortes e muitos outros historiadores foram fazendo e que hoje em dia nós temos um manual de danças que é onde constam essas danças, que é o pezinho, o maçanico, né, que nós temos anualmente, nós temos o Enarte, que é o evento máximo, né, do movimento tradicionalista gaúcho em relação às danças e que traz toda essa pesquisa até os dias de hoje.
Já as danças de salão, elas são oriundas do folclore realmente. Então, vieram junto com os alemães, com os italianos, com os franceses, com todo esse povo que veio para o Rio Grande do Sul já desde lá do século 17 e 18. O chimarrão é uma tradição que tem mais de 12 mil anos e chegou ao estado através dos índios. O mate amargo é uma bebida símbolo do Rio Grande do Sul e foi introduzido ao homem branco através do general José Irala. O chimarrão, basicamente, né, ele foi introduzido no meio do homem branco através de um general chamado José Irala, né, das tropas espanholas, que buscando escravizar os índios, né, observou que eles tomavam uma bebida e resolveu provar, né. Basicamente foi isso, né, que aí depois de muito tempo se introduziu ao homem branco. Através da Lei nº 70 de 2003, o churrasco se tornou oficialmente a comida típica do Rio Grande. Porém, ele não surgiu por aqui. É o que conta o peão destaque artístico do Rio Grande do Sul, da gestão 2011-2012, Luiz Machado. Tem uma origem histórica atribuída dentro da nossa cultura, mas no Rio Grande do Sul, devido às condições do Pampa, no caso que eram planos e tinha bastante alimentação para o gado, ele começou a se difundir dentro do Rio Grande do Sul. E devido a isso, ele passou a ser uma culinária prática, porque necessitava somente de sal, um espeto, o fogo e a carne. Os tipos de churrasco atualmente, o mais comum é a da churrasqueira, mas anteriormente, como não havia esse tipo de tecnologia, existia o churrasco de vala, também havia um churrasco de chão, que esse sim era um churrasco mais característico do tropeiro, do homem do campo. A vestimenta gaúcha tem origem com a colonização dos Pampas e é resultado da união de influências históricas, sociais e culturais adaptadas à realidade e ao trabalho campeiro. Historicamente, de acordo com Nico Fagundes, a pilcha é dividida em 4 fases. O xiripá primitivo, ou traje indígena, utilizado de 1620 a 1730, a braga, que perdurou entre 1730 e 1820, o xiripá farroupilha, de 1820 a 1965, e, por fim, a bombacha, que é usada até os dias atuais. A nossa pilcha atual, o peão, ele usa bota, bombacha, camisa, lenço, colete e o blazer. Chapéu só para apresentações artísticas ou em lugares abertos, espora para atividades campeiras ou para as atividades artísticas durante a dança. Nos momentos sociais o peão não usa nem a espora, nem a faca e nem o chapéu, a não ser, claro, o chapéu em ambientes abertos. E a prenda, a nossa pilcha foi convencionada na década de 80 do século passado. Nós podemos usar o vestido. As prendas adultas usam vestido e saia e blusa ou saia e casaquinho, porque a nossa pilcha vai acompanhar então a moda, o nosso jeito de trajar, os detalhes no vestido, na pilcha, vão estar acompanhando um pouco da moda, nunca esquecendo do tradicional. Assim se fez o povo sul-riograndense, que hoje cultua a história através de atos tradicionais, que ganharam o mundo e são cultuados em diferentes países. E sobre isso, já dizia um gaúcho, que antes de sermos do mundo, temos que ser regional. Quem quiser saber quem sou, olha para o céu azul e grita junto comigo, viva o Rio Grande do Sul. A Carol também preparou um material especial sobre um acontecimento que marcou a história do nosso estado. É verdade. O mês de setembro é cheio de significados para nós gaúchos, especialmente pela comemoração da Semana Farroupilha e do Dia do Gaúcho. Mas nem todos sabem exatamente o que aconteceu nos 10 anos de Revolução e nem como surgiu a Semana Farroupilha. E então, vamos descobrir? 20 de setembro de 1835 foi o dia que marcou o início do Decênio Farroupilha, a revolução que mais tempo durou no país. Dividida em 9 grandes façanhas, a guerra eclodiu por motivos políticos, religiosos e econômicos, especialmente os relacionados ao charque. A gente está passando por um momento delicado no Rio Grande do Sul, que também se deporta a 1935,
com a alta taxa do charque e vinha a influência platina com charque mais barato, no qual acaba se estourando a Revolução Farroupilha. Foram 10 anos lutando pelos ideais de liberdade, igualdade e humanidade. Nesse período, além da tomada de Porto Alegre, os farroupilhas proclamaram a República Rio-Grandense, que teve como primeira capital a cidade de Piratini, onde foi hasteada pela primeira vez a bandeira nas cores verde, vermelha e amarela. Ainda em 1835, Bento Gonçalves e outros líderes foram presos pelos imperiais. 2 anos depois, fugiram do Forte do Mar, na Bahia, e ao chegarem no Rio Grande do Sul, o general Bento assumiu a presidência da República. Em 1838, nasce o hino rio-grandense, alusivo à vitória dos farrapos na Batalha do Barro Vermelho, onde foram presos o maestro Joaquim Mendanha e a orquestra dos imperiais. Como a cidade de Rio Grande sempre esteve sob domínio imperial, os farroupilhas precisavam de outra saída para o mar. Sendo assim, atravessaram o estado com 2 lanchões carregados por juntas de bois e, com eles, conquistaram a cidade de Laguna, proclamando a República Juliana. Com o tempo, foi instalada uma Assembleia Constituinte, que em 1842 criou a Constituição da República Rio-Grandense. Em novembro de 1844, um ataque abalou os farroupilhas e todo o Rio Grande do Sul, o Massacre de Porongos. Enquanto obedeciam à suspensão de armas, os farroupilhas foram surpreendidos por imperiais comandados por Chico Pedro, o Moringue, que executou os lanceiros negros e o comandante Joaquim Teixeira Nunes. Os lanceiros negros foi um papel importante e triste na história da Revolução Farroupilha. Em 14 de novembro de 1844, o famoso massacre de Porongos e depois o grande desfecho, no dia 27, com a morte de Joaquim Teixeira Nunes, o Gavião, ali em Arroio Grande, junto ao Arroio Chasqueiro. O massacre dos Porongos acredita-se que foi uma traição por Davi Canabarro, que já foi superada, que não existiu, mas no qual os imperiais mataram covardemente irmãos lanceiros negros que estavam lutando lado a lado com os republicanos na Revolução Farroupilha. No dia 1º de março de 1835, foi finalmente assinada a Paz de Ponte Verde, que trouxe de volta a calmaria dos pampas gaúchos. Muitos anos se passaram desde então, abrindo uma lacuna no tempo, onde muitos gaúchos se modernizaram e deixaram de lado a vida no campo. Foi então que, com o fim da Segunda Guerra Mundial, o estado foi invadido pelas novidades trazidas dos Estados Unidos. Revoltado com a situação de esquecimento das tradições, Paixão Cortes reuniu jovens que ficaram conhecidos como o Grupo dos 8 e criou um departamento de tradições gaúchas no Colégio Júlio de Castilhos. Foi lá que eles fizeram a primeira ronda crioula, que deu origem à Semana Farroupilha. A questão do Grupo dos 8, eram 8 jovens que se reuniram e quiseram revitalizar esse sentimento de gauchismo que sentiam e que estava sendo um pouco esquecido naquele momento. E a partir desse grupo de 8 jovens do Colégio Júlio de Castilhos se reuniram e até hoje aquele movimento que podia ser uma coisa pequena se tornou tudo isso que a gente vê hoje, com essa grandiosidade, essa quantidade de pessoas cultuando. Neste ano comemoramos os 180 anos da Revolução Farroupilha e estamos próximos dos 70 anos de Semana Farroupilha, 2 marcos na história do Rio Grande do Sul. E no período de 14 a 20 de setembro, revivemos intensamente o passado, em busca de melhorar o futuro. Ó meu Rio Grande, de encantos mil, disposto a tudo pelo Brasil. Querência amada dos parreirais, da uva vem o vinho, do povo vem o carinho, bondade nunca é demais. No próximo bloco, você vai conferir o que acontece na Semana Farroupilha. E ainda o desfile do dia 20 de setembro em Pelotas. Nós já voltamos. That's so strange. It's like I'm inside my own head. I don't like how my voice sounds.
O celular, quando utilizado no trânsito, tira a atenção do motorista e aumenta em até 400% o risco de colisões. Seja prudente, evite acidentes. Uma campanha TV Câmara Pelotas. Existem crianças que a ACD ainda não consegue atender. Para ajudar, ligue 3382-2200. TV Câmara Pelotas, cada vez mais conectada com o cidadão. A cada ano, mais de 270 mil pedestres morrem no mundo por causa dos acidentes de trânsito. No Brasil, os índices são de quase 10 mil mortes no mesmo período. Crianças e idosos são a maioria entre as vítimas. São 27 pessoas que perdem a vida a cada dia em nosso país, mais de uma pessoa por hora. Respeite a faixa de segurança, dê preferência ao pedestre. Uma campanha da TV Câmara Pelotas. Pé no chão, chocolate quente, picolé no verão. Está contente, beijo roubado, fazer muitos gols, ver um namorado, assistir um show, comida de mãe, histórias de pai, carona pra praia, saber onde vai, banho de mar, sair por aí, sem hora pra voltar e se divertir. Sou feliz de cara, sou feliz na vida, sou feliz sem drogas, sempre tem outra saída. Tem muitos motivos para você ser feliz sem drogas. Pacto, Programa de Auxílio Comunitário Toxicômano de Porto Alegre. Use a direita para transitar com veículos lentos. Sinalize com o pisca para mudar de pista. Respeite a velocidade da via. Seja prudente, evite acidentes. Uma campanha TV Câmara Pelotas. TV Câmara Pelotas, cada vez mais conectada com o cidadão. Estamos de volta com o nosso especial da Semana Farroupilha. E é neste período que os tradicionalistas aproveitam para cultuar ainda mais as nossas tradições. Não é mesmo, Cris? É verdade, Carol. As rondas tomam conta daqueles que são apaixonados pela tradição do nosso Rio Grande do Sul. E eu vou mostrar para o nosso telespectador o que acontece nesses eventos proporcionados pelas entidades tradicionalistas. A chama crioula e o tradicional fogo de chão são elementos essenciais da Semana Farroupilha. E são eles que aquecem o coração dos gaúchos que aproveitam o momento para compartilharem a amizade e praticarem as atividades que já são tradicionais no nosso Rio Grande. Entre 14 e 20 de setembro, os dias e as noites dos tradicionalistas são marcados pelas rondas que acontecem nas entidades. Elas são regadas por músicas campeiras, poesias da nossa terra, o famoso jogo de truco e, é claro, as danças tradicionais. Prendas e peões se reúnem para cultivar as lembranças que são características do povo gaúcho.
além da marca diferenciada que é reconhecida em todo o país. Também retratar um pouco da Revolução Farroupilha e do porquê que nós comemoramos esse, pode dizer, patriotismo gaúcho, porque a gente acaba pensando que o Rio Grande do Sul é um país. Então a Semana Farroupilha para mim é o momento de mostrar, não só para o povo tradicionalista, mas também para o povo gaúcho de forma geral, o que os nossos antepassados viveram e um pouco da história do Rio Grande do Sul. Então é um momento de resgate da nossa cultura. É a semana de valorizar a nossa cultura e de mostrar para todo mundo, é a semana que ganha mais visão, tudo isso, todas as nossas práticas gaúchas, elas têm mais ênfase. Essa semana a gente dá mais valor a toda a nossa cultura, que é extremamente importante. A integração que acontece entre as famílias e também entre entidades durante a semana é um dos atrativos que faz crescer o sentimento pela cultura do nosso Rio Grande. Olha, a Semana Farroupilha, eu me criei nela, bem dizer, né? São 32 anos cultivando as tradições, seguindo tudo que eu aprendi, né, os costumes com meu pai, com a minha mãe. É um amor assim, ó, sem explicação. Eu amo, sempre amei. Quando perguntamos para os tradicionalistas o motivo de tanta paixão, as respostas são as mais diversas e as expressões comprovam a busca por seguir os exemplos daqueles que deixaram um legado para todas as gerações. Dá vontade pelo seguinte, quando o Barbosa Lessa e o Paixão Cortes trouxeram novamente essa memória da Revolução Farroupilha, eles criaram uma identidade, sabe? Uma identidade, uma força, que é uma coisa que é difícil explicar para quem está de dentro, entendeu? É um troço que, ontem mesmo eu falei, na própria palestra eu falei que é difícil explicar como é bom estar aqui, como é bom, a gente mexe que o tradicionalismo é aquele parente, sabe? Que mesmo tendo seus defeitos, suas qualidades, a gente ama do fundo do nosso coração, sabe? Para mim até falta palavras, na verdade, porque eu danço há 17 anos já, sem parar, desde os 2 anos e meio, e trouxe a chama hoje aqui para o candeeiro e não tem palavras para definir isso aí. A semana serve também para destacar a importância de inserir as crianças desde cedo no movimento gaúcho. Muito importante, né, as crianças saber da nossa cultura, nossa tradição, e hoje em dia é o lugar mais saudável que tem para te criar, né, uma criança para te que tu tá criando ali e tu tá sempre junto. Não está na rua, está embaixo dos olhos ali e é bonito. A nossa cultura, a nossa tradição é bonita. Para mim é muito gratificante porque eu me criei dentro do CTG e ver as crianças muito cedo começando assim, eu tenho certeza que vontade de parar eles não vão ter mais. Isso aí, se Deus quiser, vai ser para sempre. Da mesma vertente, que Deus saúde me mande, que eu possa ver muitos anos o céu azul do Rio Grande. O ponto alto da Semana Farroupilha é o dia 20 de setembro, Dia do Gaúcho, momento em que as cidades realizam eventos para comemorar esta data. E é claro que em Pelotas não poderia ser diferente. Cris, conta pra gente como foi por aqui. Olha, esse ano aconteceu uma situação atípica, mas nem por isso a cidade deixou de comemorar a data. Com uma mudança em 2015, o desfile aconteceu na Praça 20 de Setembro, já que a Avenida Bento Gonçalves está em obras. Ano passado, aproximadamente 1.500 cavalarianos participaram do evento. Esse ano a situação é diferente. O número foi reduzido para aproximadamente 400, já que para participar do desfile, os cavalos deveriam estar com os exames em dia e cadastrados na 26ª Região Tradicionalista. Diante dos inúmeros casos de mormo que apareceram no estado, situação que fez cancelar os desfiles em muitas cidades da Zona Sul.
que eu passei semanas e semanas colhendo sangue dos cavalos para mandar para o Rio de Janeiro, saindo 6 horas e chegando 2 horas da madrugada em casa. Juntamente com a minha equipe, o meu vice-coordenador Ivan e mais uma turma grande de veterinário, nós rodamos toda a 26ª para dar o prazer de nós termos um desfile cavalariano bonito, ordeiro, tranquilo, e mostrar a todos aqueles que mandam contra a tradição que nós somos capazes de fazer aquilo que nos propõe. As entidades tradicionalistas filiadas no MTG estiveram na festividade e apresentaram o tema escolhido para esse ano, que trata sobre o campeirismo gaúcho e sua importância social e cultural. De acordo com o coordenador da 26ª região, mesmo com as dificuldades, a manutenção do desfile foi necessária para mostrar que Pelotas não abandona os costumes da nossa terra. Se nós não fizéssemos desfile, nós íamos desmoralizar. Enquanto eu estiver na frente da 26ª, eu quero fazer o possível para honrar uma tradição gaúcha. E honrar aqueles que nos deixaram um legado, como o nosso ex-coordenador que se foi. Apesar da alteração do local e dos transtornos por conta da doença, a população não deixou de prestigiar o evento. Lizarbe Flores destacou o motivo que faz ela estar presente no festejo que relembra a luta dos farrapos por ideais de liberdade, igualdade e humanidade. A importância para mim é o tradicionalismo gaúcho que a gente tem que ter, né? Todos os anos, que isso aí é uma coisa que vem de anos, né? Eu mesmo moro para fora, eu trago meus filhos, trago minha família, trago os meus conhecidos para prestigiar esse momento tão bom que é único, né? A estudante Renata Abreu é apaixonada pela tradição do Rio Grande, especialmente pela parte campeira. Satisfeita com o que viu, ela salienta que lamenta não ter desfilado em 2015. Todos os anos eu desfilo, né? Aí esse ano não deu pra mim desfilar, então eu tive que vir ver, né? Mas a vontade mesmo é de estar desfilando, né? Não gosto de ver, eu gosto de estar em cima do cavalo desfilando. É muito legal estar aqui vendo o desfile. Melhor ainda é estar desfilando, né? Mas com essa doença, né? Muita gente não pôde desfilar, como tu pôde ver, foram poucos cavalos, né? Não foi tantos cavalos como é todos os anos. É uma pena mesmo que tenha aparecido essa doença. Mas é importante prestigiar. Ah, claro. Prestigiar e tá aqui vendo, né? O presidente da Casa Legislativa, a vereadora Ademar Ornel, participou da cerimônia e destacou que a manutenção do desfile tradicionalista fortalece a cultura do Estado. O mais importante é manter viva a tradição, é resgatar o passado, é manter viva essa chama gaúcha. E as dificuldades que aparecem são as dificuldades a serem enfrentadas. E o povo pelotense tem tradição nesse sentido. Portanto, eu acho que é positivo a manutenção. O desfile de Pelotas é uma tradição para nós todos. Após muito tempo guardando os limites do sul do Brasil, o gaúcho migrou para o norte e do norte mudou o perfil. Deixou para trás a campanha e a beleza dos campos dobrados e se foi a buscar nova vida numa terra de mato fechado. Este é o Brasil de bombacha, é a saga da raça guerreira. Nos fundões desta pátria se acha um gaúcho abrindo fronteiras. O especial da Semana Farroupilha de 2015 vai ficando por aqui. E vale lembrar que o sentimento de gauchismo e o trabalho pela preservação da nossa cultura devem continuar ao longo de todo o ano. É isso mesmo, Carol. E vamos terminar com mais momentos dessa semana pra lá de especial. Obrigada pela audiência e viva o nosso Rio Grande do Sul! Meu coração é pequeno porque Deus me fez assim. O Rio Grande é bem maior, mas cabe dentro de mim. Querência amada, meu céu de anil, este Rio Grande gigante, mais uma estrela brilhante na bandeira do Brasil. Setembro de 2015
180 anos da Revolução Farroupilha, uma chama que permanece acesa nos rincões do Pago Gaúcho.